Olá, tudo bem? Iniciamos agora a análise das questões do 22º exame de ordem. E a primeira questão diz respeito à temática dos recursos. Vamos ver o que diz o enunciado. Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. E aí, o que o advogado deve fazer? Essa é a questão. A letra A diz: impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante. Cabe mandado de segurança nesse caso? A resposta está na lei do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009. No seu artigo 5º, vai dizer o seguinte: não se concederá mandado de segurança quando se tratar, inciso 2, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então vamos analisar a situação lá. Eu tenho uma decisão judicial que é uma sentença. Qual que é o recurso cabível da sentença? Apelação. Apelação tem efeito suspensivo? Tem efeito suspensivo. Cabe mandado de segurança? Não cabe. É o que está prevendo o artigo 5º, inciso 2 da Lei 2016 de 2009. Então a assertiva A já está rejeitada. B. Interpor agravo de instrumento, impugnando o deferimento da tutela provisória, pois ausentes os requisitos. Perceba o seguinte, vamos voltar lá no enunciado da questão. A Maria foi condenada, né? Diz ali: após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, quer dizer, a parte autora tinha feito pedido de tutela provisória, mas o juiz não analisou, só deixou para analisar na sentença, e a sentença foi de procedência para ambos os pedidos autorais, tanto o pedido condenatório quanto o pedido de obrigação de fazer, né? E foi procedência total, então os dois pedidos foram providos na primeira instância. E o juízo, então, determinou o imediato cumprimento da obrigação de fazer, quer dizer, ele deferiu a tutela provisória em sentença, ok? E aí, nós temos que analisar a assertiva B. Interpor agravo de instrumento para impugnar apenas a tutela provisória? Aí a gente olha lá no 1015, no inciso 1, e diz: cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Isso pode te levar a um equívoco aqui. Ah, não, está falando de tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Não cabe, porque é uma sentença. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que discipline sobre tutela provisória. Nesse caso, nós temos uma sentença, então não cabe agravo de instrumento aqui. A letra B está incorreta. A correta é a letra C, que vai dizer: interpor recurso de apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer. E a resposta para isso a gente encontra no artigo 1009, da sentença cabe apelação. Ok? Além disso, diz lá que o parágrafo 3º desse artigo 1009, o disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. Disposições do artigo 1015, lá no inciso 1, vai tratar a respeito das tutelas provisórias. Aí você percebe, tutela provisória incorpora lá num dos capítulos dessa sentença, porque o juiz deu procedência ao pedido de obrigação de fazer contra a Maria e determinou seu imediato cumprimento, quer dizer, concedeu a tutela provisória com relação àquele pedido. Nesse caso, então, por força do artigo 1009, parágrafo 1º, eu vou alegar essa questão em recurso de apelação, ok? A letra D diz interpor agravo de instrumento impugnando a tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer. A gente já viu, não cabe agravo de instrumento porque se trata de uma sentença e da sentença vai caber apelação. Ok?
Questão 1 resolvida, vamos para a questão de número 2, que vai tratar sobre litisconsórcio. E importante saber as espécies de litisconsórcio para resolver essa questão aqui. Diz o enunciado: Antônia contratou os arquitetos Nivaldo e Amanda para realizar o projeto de reforma de seu apartamento. No contrato celebrado entre os três, foi fixado o prazo de 30 dias para a prestação do serviço de arquitetura, o que não foi cumprido, embora tenha sido feito o pagamento dos valores devidos pela contratante. Com o objetivo de rescindir o contrato celebrado e ser ressarcida do montante pago, Antônia procura um advogado, mas lhe informa que não gostaria de processar Amanda por serem amigas de infância. Sobre essa hipótese, você deve assinalar a opção que indica o procedimento correto a ser adotado. Então perceba, a Antônia contratou 2 arquitetos, o Nivaldo e a Amanda. Um contrato só, 2 arquitetos para fazer um serviço X e pagou para eles um valor Y. Não sabemos se o contrato prevê obrigações de um diferente das obrigações de outro. Enfim, a gente sabe pelo que diz o enunciado, e nós não podemos problematizar o enunciado, né? Sabemos, pelo que diz o enunciado, que o contrato foi contratar para que 2 arquitetos fizessem um determinado serviço e esses 2 arquitetos receberam um valor X, ok? Aí a parte autora, né, que se sentiu lesada pelo descumprimento contratual, ela quer rescindir o contrato, receber o valor, mas ela não quer propor a ação contra os 2 arquitetos porque uma arquiteta, né, uma delas é sua amiga de infância. Aí diz a letra A: será possível o ajuizamento de ação unicamente em face de Nivaldo, na medida em que a hipótese tratada é de litisconsórcio simples. Aí diz: a sentença proferida contra Nivaldo será ineficaz em relação a Amanda. Aí nos cabe indagar: se trata de um litisconsórcio simples? O que é o litisconsórcio simples? Ele é o contrário do litisconsórcio unitário. No litisconsórcio unitário, o que há é a necessidade, né, a obrigatoriedade de haver uma decisão idêntica para os 2 litisconsortes. Nesse caso concreto, haveria possibilidade de decisões diferentes para cada um dos litisconsortes? Quer dizer, a partir daquilo que o enunciado nos dá, nós conseguimos verificar que há uma diferença de tratamento no contrato entre os 2 arquitetos? Não conseguimos. Até porque o enunciado é bastante vago, né? Então ele nos faz crer que eles estão tão obrigados quanto. Não há diferenciação e eu não posso rescindir o contrato com relação a um e não rescindir o contrato com relação a outro, ter a obrigação de indenizar com relação a um e não ter com relação a outro. Então, nesse caso, não se trata de litisconsórcio de natureza simples, porque vai decorrer a necessidade aí de se ter uma decisão que seja uniforme, por isso litisconsórcio unitário, uma decisão que seja uniforme para os 2 litisconsortes, para os 2 réus. Então a letra A não está correta. A letra B é a correta para dizer: não será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a hipótese tratada é de litisconsórcio necessário. Caso a ação não seja ajuizada em face de Amanda, o juiz deverá determinar que seja requerida sua citação sob pena de extinção do processo. É exatamente o caso concreto. Aí nós precisamos saber o que é um litisconsórcio necessário. E o necessário é o contrário do facultativo. Facultativo é aquele que a parte autora pode formar ou não, né? Então, a parte autora tem a opção de formar o litisconsórcio ou não. Nesse caso aqui, a parte autora não tem opção, porque o litisconsórcio não é facultativo, ele é necessário. E ele pode ser necessário por 2 razões. Uma, porque a lei obriga, né? Então, quando a lei disser que tem que formar litisconsórcio entre tais pessoas, esse litisconsórcio tem que ser formado, ou pela própria natureza da relação jurídica de direito material que está sendo discutida naquele processo,
que é exatamente o nosso caso. A partir do enunciado que foi colocado, nós não conseguimos definir diferenças entre os dois arquitetos que foram contratados. E a parte autora pretende a rescisão do contrato e o recebimento dos valores que ela já pagou. Quer dizer, o contrato é com relação aos dois arquitetos. E ela pagou aquele valor aos dois arquitetos. Então, ela não tem possibilidade de propor a ação apenas contra um deles, porque se trata, nesse caso, de um litisconsórcio necessário, por isso que a letra B é a correta. E o artigo 115, parágrafo único, vai dizer que nos casos de litisconsórcio passivo necessário, que é esse caso aqui, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos os que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Então, se a Antônia propuser uma ação apenas contra o Nivaldo e não contra o Nivaldo e a Amanda, o juiz, analisando aquela situação, vai determinar que a Antônia incorpore a Amanda no polo passivo também, sob pena de extinguir o processo sem análise do mérito. A assertiva C está incorreta justamente porque ela contraria aquilo que a gente viu na assertiva B. Ela diz que será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo, na medida em que a hipótese tratada é de litisconsórcio facultativo. Não se trata de facultativo, a gente já viu. As hipóteses do facultativo estão previstas no artigo 113 do CPC e em nenhuma delas há menção a uma situação semelhante a essa que a gente verificou no caso da questão número 2. Já a letra D diz que não será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a hipótese tratada é de litisconsórcio simples. A gente viu também que não se trata de litisconsórcio simples, que se trata de litisconsórcio unitário. Então, está aí o erro da assertiva D. Agora nós vamos para a análise da questão número 3, que trata do valor da causa, tema importante também. Diz lá, João ajuizou a ação indenizatória contra Maria, postulando a condenação ao pagamento de R$100 mil a título de reparação por danos materiais e 50 mil por indenização de danos morais, em razão do descumprimento de um contrato firmado entre eles, referente à compra e venda de 2 imóveis, cujos valores eram de 500 e 200 mil reais. Maria citada apresentou contestação e reconvenção, pedindo a declaração de invalidade parcial do contrato relativo ao imóvel de 200 mil reais, bem como a condenação de João ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 mil reais. Diante dessa situação, você deve assinalar a opção que apresenta o valor da causa da reconvenção. Então perceba, ele faz uma narrativa toda falando da causa proposta pelo autor, do valor da causa, do valor dos bens envolvidos. E depois ele apresenta as informações relativas à reconvenção e no final diz: queremos saber o valor da causa da reconvenção. Então é nisso que você tem que focar. Diz a assertiva A: o valor da reconvenção deve ser o mesmo da ação principal, qual seja R$150 mil por ser ação acessória. Já a B diz que não é necessário dar valor à causa na reconvenção. As duas estão incorretas porque o artigo 292, lá no caput, diz assim: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Quer dizer, tem que ter valor da causa tanto na petição inicial quanto na reconvenção. Isso torna equivocada a assertiva B. Agora, a assertiva A diz que o valor da causa da reconvenção deve ser o mesmo da ação principal. Está errado por quê? Porque a reconvenção é uma nova ação e ela é autônoma com relação à ação principal. Isso quer dizer o quê? Se a ação principal, por exemplo, for extinta sem análise do mérito, a reconvenção pode continuar correndo sem nenhum problema, porque ela goza dessa autonomia com relação à ação principal. Então, nesse caso, a reconvenção tem um regramento próprio, ela tem um pedido dela, específico dela, ela representa uma nova ação dentro daquele processo que já existe. É uma nova ação proposta pelo réu da ação principal contra o autor da ação principal. E aí, nesse caso, ela precisa ter um valor da causa relativo aos pedidos feitos especificamente nela, ok? Então, tanto a A quanto a B estão incorretas. A correta é a C. Diz que o valor deve ser de R$220 mil
referente à soma do pedido de declaração de invalidade parcial do contrato e do pleito de indenização por danos morais. Exatamente isso, né? R$200 mil da invalidade do contrato e R$20 mil de indenização por danos morais. Como que eu sei que é para somar os dois pedidos? É o que prevê o inciso 6 do artigo 292. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles é o valor da causa. Quer dizer, então eu tenho que somar, porque aqui eu tenho pedidos cumulativos, é um mais outro, né? Se cumulam as ações. Então eu somo o pedido da invalidade do contrato com o pedido de indenização por danos morais. Já a linha D, a assertiva D, está incorreta, porque diz que o valor deve ser de R$200 mil, referente ao pedido de declaração de invalidade parcial, sendo o pleito de indenização meramente estimado, dispensando a indicação como valor da causa. Não há essa dispensa. O inciso 5 do 292 trata especificamente disso para dizer, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido é o valor que deve ser dado à causa. Então, esses R$20 mil que a Reconvinte pediu de indenização não é uma mera estimativa, é o valor que ela pretende receber, né? O valor pretendido equivale ao valor da causa nesse caso. Então, não se trata de mera estimativa. Na vigência do CPC de 73, nós criamos uma cultura de estimar o valor dos pedidos de indenização por danos morais, né? De modo que esse valor não interferisse no valor atribuído à causa. Agora, no CPC de 2015, ele traz essa disposição específica do inciso 5 do artigo 292 e diz, olha, quando fizerem pedido de indenização por dano moral, tem que fazer o pedido certo e determinado. Quer dizer, você tem que dizer o quanto você quer e o quanto você quer tem que aparecer no valor da causa. Nesse caso, R$200 mil da invalidade do contrato, mais R$20 mil da indenização por danos morais. Encerramos a questão 3, agora vamos analisar a questão de número 4 do 22º exame de ordem. Diz assim, e diz a respeito a recursos, né? Diz que o Carlos ajuizou em 18 de março de 2016 a ação contra o Banco Sucesso pelo procedimento comum, pretendendo a revisão de determinadas cláusulas de um contrato de abertura de crédito. Após a apresentação de contestação e réplica, iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o Banco Sucesso requerido a produção de prova pericial para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o pedido foi julgado procedente para revisar o contrato e limitar a cobrança de tais juros. Sobre a posição do Banco Sucesso, você tem que assinalar a assertiva correta. A letra A diz: ele deve interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova. Não o tendo feito, a questão está preclusa e não admite rediscussão. Está errada essa afirmativa por quê? As hipóteses de previsão lá, né, as hipóteses que prevêem o cabimento do agravo de instrumento estão no artigo 1015 ou quando a lei especificamente disser que cabe agravo de instrumento. Não havendo essa previsão expressa, não é possível a interposição de agravo de instrumento. Mas se a gente for olhar o 1015, nós vamos perceber que não há possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de uma determinada prova. Logo, não cabe agravo de instrumento, por isso que a assertiva A está incorreta. E mais do que isso, ela está incorreta porque ela diz que a questão está preclusa e não admite rediscussão. Essas questões que não podem ser atacadas por agravo de instrumento, elas não precluem. Quer dizer, eu posso alegá-las em preliminar de contestação ou preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelação. É o que prevê o artigo 1009, parágrafo 1º. Diz assim: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, quer dizer, não vai haver preclusão e eu posso alegar posteriormente
se houver um recurso de apelação. E aí, nesse caso, o Banco Sucesso vai poder fazer uma preliminar nas suas razões de apelação, alegando limitação à sua ampla defesa, restrição do contraditório e pedindo a nulidade da decisão de todos os atos que se seguirem a ela em razão da indevida negativa de produção dessa prova. A letra B diz: ele deve apresentar petição de protesto contra a decisão que indeferiu a produção de prova, evitando-se a preclusão, com o objetivo de rediscuti-la em apelação. Não há necessidade nenhuma de petição de protesto, tá? Então, a decisão interlocutória naquele caso é irrecorrível. Não cabe agravo de instrumento. Vai ser possível a discussão daquilo em preliminar de razões de apelação ou de contra-razões de apelação, sendo totalmente desnecessária aqui a apresentação de petição de protesto para que não haja preclusão da questão. A letra C vai dizer que ele deve permanecer inerte em relação à decisão de indeferimento, mas poderá rediscutir a questão em preliminar de apelação, que é exatamente o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 1009, e essa é a assertiva correta. A letra D está incorreta porque diz que ele deve interpor recurso de agravo retido. Não é mais possível a interposição de agravo retido na vigência do CPC de 2015. A previsão de agravo retido era do CPC de 73. No CPC de 2015 o agravo retido não existe mais. Nesse caso, o que se vai discutir é em preliminar de apelação. Então, nesse caso da questão 4, a assertiva correta é a C. Vamos agora analisar a questão de número 5 do 22º exame de ordem. E ela vai dizer respeito à coisa julgada, e um ponto importante dessa temática da coisa julgada, que é a extensão dos seus limites objetivos. E vale muito a pena você entender de que maneira que o CPC de 2015 prevê essa extensão dos limites objetivos da coisa julgada. Vamos ao enunciado. Gláucia ajuizou em abril de 2016 ação de alimentos em face de Miguel com fundamento na paternidade. O réu, na contestação, alegou não ser pai de Gláucia. Após a produção de provas e o efetivo contraditório, o magistrado decidiu favoravelmente ao réu. Inconformada com a sentença de improcedência que teve por base o exame de DNA negativo, Gláucia resolve agora propor ação de investigação de paternidade em face de Miguel. E aí, sobre essa hipótese, você deve assinalar a assertiva correta. A letra A diz: o magistrado deve rejeitar a nova demanda com base na perempção. Aí você se pergunta, o que é perempção? A resposta está no parágrafo 3º do artigo 486. Diz lá: se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Quer dizer, perempção é quando o autor propõe 3 vezes a mesma ação e dá ensejo à extinção do processo sem análise do mérito porque ele abandonou a causa nessas 3 vezes. E aí, na quarta vez em que ele for procurar o Poder Judiciário com aquela mesma ação, a sua ação vai ser extinta sem análise do mérito por conta da perempção. Agora, não se trata desse caso aqui, né? Nós temos uma ação de alimentos em que a suposta filha pediu alimentos em favor do pai e esse pedido foi julgado improcedente em razão de ter havido realização de prova pericial consistente no exame de DNA em que se identificou que ele não era o pai da autora. Então, não se trata de perempção. A assertiva B vai falar que a demanda de paternidade deve ser admitida, já que apenas a questão relativa aos alimentos é que transitou em julgado no processo anterior. E aí a gente tem que entender, para responder a assertiva B, a gente tem que entender o que vai alcançar, qual vai ser o alcance da coisa julgada no caso concreto. Então nós temos lá uma ação de alimentos, cujo fundamento básico, é a paternidade. Aí o réu se defende e diz: não sou pai.
Essa questão com relação à paternidade é uma questão que precisa ser analisada antes de se analisar a questão dos alimentos. Por quê? Porque vai haver o direito e o dever de alimentos se houver a paternidade, nesse caso concreto aqui que nós estamos analisando, certo? Então, essa questão da paternidade, nós dizemos que ela é uma questão prejudicial à questão principal, que é a questão dos alimentos, certo? Então, a coisa julgada em regra vai alcançar a questão principal, diz o artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Aí, lendo o caput, você pode pensar, a assertiva B está correta. A demanda pode ser admitida, já que a demanda da paternidade pode ser admitida, já que somente transitou em julgado naquela ação anterior a questão relativa aos alimentos, que era a questão principal. Mas se você ler o parágrafo 1º do artigo 503, você chega a uma resposta diferente. Diz o parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo C. Então, antes disso, nós estamos tratando a paternidade aqui como uma questão prejudicial, ok? Ok. Ela foi decidida expressa e incidentemente no processo? Foi. O enunciado nos diz isso. Além disso, tem as outras condições para que haja essa extensão da coisa julgada. Se dessa decisão, se dessa resolução, depender o julgamento do mérito. O julgamento do mérito da ação de alimentos dependia da decisão a respeito da paternidade? Dependia. 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Teve revelia? Não. Tanto não teve que o réu contestou. Então, nós temos informação sobre a contestação, quer dizer que não houve revelia. Então, teve contraditório prévio e efetivo. Tanto teve contraditório prévio e efetivo que ele apresentou contestação, foi produzida prova pericial em que se demonstrou a sua própria alegação. Além disso, a parte autora também teve oportunidade de participar da produção dessa prova. E o inciso 3, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então vamos ver lá. O juízo competente para a ação de alimentos é o juízo da vara de família. É o mesmo juízo competente para a ação de investigação de paternidade? É, tanto em razão da matéria quanto em razão da pessoa. Logo, estão satisfeitas as condições do parágrafo 1º. Isso quer dizer o quê? A coisa julgada que incidiria tão somente sobre a questão principal relativa aos alimentos vai alcançar também a questão prejudicial, que diz respeito, nesse nosso caso aqui, à paternidade. E isso quer dizer que a letra B está errada. Por quê? Porque a demanda da paternidade não pode ser admitida, porque já foi julgada aquela questão e sobre ela a coisa julgada material, com base no 503, parágrafo 1º. A letra C vai dizer que a questão prejudicial relativa à paternidade não é alcançada pela coisa julgada, pois a cognição judicial foi restrita a provas documentais e testemunhais. Nós vimos que não. Nós vimos que a cognição judicial, nesse caso, resultou da análise de uma prova pericial, que é o exame de DNA. E aí, o 503, parágrafo 2º, vai dizer que essa hipótese do parágrafo 1º, de extinção da coisa julgada, né, do alcance objetivo da coisa julgada, não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. E não houve nada disso, não houve limitação probatória nenhuma. Tanto não houve que foi produzida a prova pericial, que é mais apta para demonstrar a paternidade no caso concreto, que é o exame de DNA. De consequência, a assertiva correta é a D, que vai dizer: a questão prejudicial relativa à paternidade é atingida pela coisa julgada e o novo processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Exatamente isso, atingida pela coisa julgada porque cumpre os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Se já há coisa julgada, não pode haver discussão a respeito daquela questão em outro processo. E esse outro processo precisa então ser extinto sem análise do mérito. E agora, para finalizar,
vamos analisar a sexta questão desse 22º exame de ordem, que vai tratar sobre a temática da execução. Diz assim o enunciado: Jair promove ação em face de Carlos para cobrar uma dívida proveniente de contrato não escrito de prestação de serviços celebrado pelas partes. Com o trânsito em julgado da sentença, que condenou Carlos a pagar o valor devido, Jair requer o cumprimento da sentença. O executado foi intimado regularmente na pessoa do seu advogado. No prazo de impugnação, deposita o correspondente a 30% do valor devido e requer o parcelamento do remanescente em até 6 prestações. O juiz defere o pedido do executado, fundamentando sua decisão no princípio da menor onerosidade, mas o exequente se insurge por intermédio de agravo de instrumento, alegando que o parcelamento não se aplica ao cumprimento de sentença. Diante dessa situação, a decisão do juiz está. Então, essa decisão que deferiu o parcelamento no cumprimento de sentença. Vamos analisar todas juntas. A letra A diz que está correta, pois o parcelamento legal pode ser aplicado no cumprimento de sentença. Não está. A letra B diz equivocada, tendo em vista que só poderia deferir se fosse feito o depósito de 50%. Não é disso que se trata. A letra C diz que a decisão está equivocada, pois há vedação expressa para a concessão do parcelamento no caso do cumprimento de sentença. E essa é a assertiva correta. E a letra D diz que a decisão está correta, pois sempre se deve encontrar a forma mais efetiva para a execução. Também está equivocada essa assertiva. E a resposta está no parágrafo 7º do artigo 916. Ele vai dizer: o disposto nesse artigo, que trata do parcelamento, não se aplica ao cumprimento de sentença. Quer dizer, havendo vedação legal expressa, o juiz não pode conceder o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença. E qual que é a razão desse dispositivo? É justamente pelo fato de que o cumprimento de sentença é de um título executivo judicial. Quer dizer, já houve um processo judicial prévio em que as partes já discutiram, já foi a elas oferecida a oportunidade de negociação, né? A parte não desejou e agora que ela está condenada, ela não tem o direito de requerer o pagamento de forma parcelada. Ela poderia ter feito isso lá na fase do processo de conhecimento a partir de um negócio jurídico entabulado com a parte vencedora, né? Não sendo feito isso, agora há essa vedação legal, então não se aplica esse parcelamento que se aplica ao processo de execução de título extrajudicial, não se aplica ao cumprimento de sentença. E essa é uma questão que gera dúvidas, porque na vigência do CPC de 73 se admitia esse tipo de parcelamento no cumprimento de sentença, mas agora há uma vedação legal expressa nesse sentido. E com isso, a gente encerra a análise das questões de processo civil do 22º exame. Nos vemos no próximo. Até mais.